Boa noite a você, brasileira, brasileiro, investidora, investidor, que quer saber o pano de fundo de mais um dia. Começa o seu saldo do dia do Valor Invest, hoje dia 16 de setembro de 2021, em que o Ibovespa apontou em 1,1 para baixo. Já são 13% de perdas desde o recorde de 7 de junho. Nesses pouco mais de 3 meses, a economia brasileira veio entrando numa espiral negativa e levando consigo o Ibovespa, enquanto sobe a inflação, sobe a perspectiva de juros, sobe a perspectiva de inflação futura, cai a perspectiva de crescimento econômico, deterioram-se as perspectivas para as empresas listadas. Aí não tem jeito, é Ibovespa apanhando no ano, já são perdas de mais de 4%. Hoje, neste pano de fundo nacional, colaborando para a alta do dólar de 0,55% aos R$ 5,27, o principal personagem foi Arthur Lira, presidente da Câmara. Pela manhã ele falou à imprensa sobre a polêmica dos precatórios. Precatórios que são dívidas que o governo federal tem já acertadamente na justiça, precisando pagar, ou seja, não tem mais o que recorrer, a justiça determinou, tem que pagar. O governo quer dar calote nesses precatórios, quer empurrar para frente essa dívida para, no presente, sobrar uma grana para cumprir com a promessa do presidente Jair Bolsonaro de pagar um Bolsa Família turbinado, que é bom destacar. Bolsa Família que, de fato, vai atender pessoas em situação de extrema pobreza. A pobreza no Brasil, que já não era desprezível antes da crise, se aprofundou. E esse Bolsa Família pago hoje, de fato, não dá conta do recado. É preciso pagar um Bolsa Família, portanto, turbinado. O governo pretende não só que ele fique mais caro no seu ponto de vista, mas que ele se chame Auxílio Brasil. Então seria um novo Bolsa Família. No entanto, mesmo que necessário, não deixa de ser um gasto a mais que poderia já estar sendo pago e sem manobra contábil, caso o governo e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, fossem tão eficientes quanto é o ministro para cortar gastos, como é o ministro para fazer promessas de corte de gastos, né? Ao fim e ao cabo, os cortes estruturais não foram feitos. Arthur Lira, no entanto, trouxe uma ducha a mais de incerteza. Há dias atrás, há semanas atrás, as duchas trazidas por Lira eram de um bom bombeiro que esfriava a fervura, né? Não vai ter calote de precatórios, a Câmara não vai deixar. De acordo agora com o Arthur Lira, eu vou pegar exatamente o termo aqui, não vai ter calote. Sabe por quê? Porque não será um calote, será um ordenamento de despesa não prevista. Bonito, né? Mas não era previsto, gente. Onde é que estava o governo aí, sem olhar para o céu, quando o meteoro já prometia cair? Estava olhando para baixo, mexendo no celular, caçando Pokémon? Se for esse o caso, aí tem uma alienação total do governo em relação à situação projetada para as contas públicas. Quero crer que não é o caso, portanto, não tem esse papo de não prevista. Era previsto, né? Se já foi em trânsito e julgado na justiça, estava já correndo na justiça faz tempo, era para não ter comido essa bola. Fora isso, não adianta chamar de outra coisa, que uma coisa não deixa de ser o que ela é. É calote quando você muda as regras do jogo para não pagar uma dívida. E tem um efeito aí também preocupante, que é o seguinte: ao não pagar o precatório de uma vez, vai ser gerada uma bola de neve. São 90 bilhões de reais para serem gastos de acordo com as decisões da Justiça em 2022, que vão aumentar no decorrer do parcelamento, caso seja dado aval a essa ideia. Por quê? É mais ou menos quando você aí do outro lado, espero que não faça isso, mas às vezes a gente precisa, né? Não tem jeito. Pagar o mínimo do cartão de crédito. O que acontece? O resto
incorrem juros, né, sobre esse resto. Lá na frente fica uma dívida ainda maior. No caso do cartão de crédito, ao contrário do caso proposto pelo governo e abraçado pelo Lira, não é calote. Por quê? Desde o começo, tanto o credor quanto o pagador sabem que existe essa possibilidade, ou seja, a regra está ali combinada, né? O combinado, ó, se você quiser no meio do caminho você pode pagar o mínimo. Não é o caso dos precatórios, é calote sim, ou seja, tem uma situação de instabilidade jurídica e tem uma situação de instabilidade fiscal a ser resolvida. De acordo com Lira, pode ficar, deve ficar, caminha para ser resolvida só lá em novembro. Estamos ainda em setembro, tem outubro para correr, tem novembro para correr. Tem uma situação política que não permite imaginar que daqui até lá, tomara que seja assim, mas que daqui até lá seja um céu de brigadeiro entre os poderes, portanto, muita água para rolar, muita incerteza ainda. Não bastasse isso, tem o preço do minério derretendo. Você deve se lembrar, nesse ano, nos primeiros meses do ano, quem é que vinha segurando a bronca do Ibovespa? Eram as ações especialmente dependentes do preço do minério que bombava, coisa e tal, tá derretendo. Só nessa semana, 4 dias, derreteu 26% já. A China está em desaceleração. Fora as vendedoras de minério, as vendedoras de celulose também dependem de receitas vindas da China, a própria Petrobras, vendedora de petróleo, depende dos preços do petróleo, que é interferido pela China, os frigoríficos vendem carne para a China, ou seja, dureza. No caso do petróleo, uma dureza ainda maior, porque fora a desaceleração da China, enquanto o governo de Pequim vai voltando ao seu plano estabelecido até o pré-pandemia, de crescer com foco no consumo interno e não em infraestrutura, ou seja, crescendo menos com foco em infraestrutura, mecanicamente isso implica menos demanda por minério, que é necessário para fazer aço. Falando em aço, implica outra coisa nos preços do minério. O governo chinês está determinado a emitir menos carbono na atmosfera e tem colocado barreiras severas à compra de minério pelas empresas produtoras de aço, que devem, por determinação estatal, mão de ferro do Partido Comunista Chinês, produzir menos aço. No longo prazo pode até ser bom para as empresas siderúrgicas nacionais, que vão ocupar aí a lacuna. A China, se as empresas chinesas estão parando de produzir, tem que ocupar uma lacuna aí, né? Então vai sobrar para as siderúrgicas de outros países, caso das brasileiras, que têm tentáculos na China, atender essa demanda chinesa. No entanto, a demanda está caindo, embora vá continuar grande, né? A China cresce, mesmo quando cresce menos, cresce uma enormidade mais que os outros países, maior que os outros países, mas está trazendo solavancos no preço do minério e as incertezas se somam. No caso das siderúrgicas, tem ainda incerteza nacional, porque, acho que falei bastante já, né, das razões de incerteza nacional. Você soma isso ainda crise hídrica, pode ter o risco de racionamento, coisa e tal, ainda que não afete diretamente a operação das siderúrgicas, afeta da indústria que depende de aço, enfim. Fico por aqui, se segure aí na cadeira que fortes emoções devem estar por vir. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Fico por aqui, até a próxima e tchau.